livro do Êxodo. Bíblia aberta, cartilha de oração. Como é que o povo parou no Egito? Como é que esse povo foi parar lá? A promessa não era Canaã, seu vigário. É verdade, mas foi lá por causa da fome. E Deus agiu por José para levar Jacó. Jacó foi sepultado. Vai, sacristão, deixa eu contar aí, meu filho. Toca a música aí, meu filho. Toca a corneta aí, meu filho. Porque José levou seu pai morto para Canaã. A promessa era Canaã, mas estão no Egito. José morreu, foi sepultado no Egito, mas pediu: quando Deus nos libertar, leve meu corpo para Canaã. Êxodo, capítulo 1. Essas histórias você vai ver, meu filho. Eita história, eita novela difícil. Sabe por quê? Porque lá no Novo Testamento, quantas vezes vai se falar de Moisés? Vai se falar da lei mosaica. Êxodo capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Jacó. Lembra lá? Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou José. Repita comigo, você vai depois decorar isso. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Você sabe quem é? Pai que gerou José. São estes os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito. Tá fresco na cabeça, né? É gostoso saber disso. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isaque, Zebulon, Benjamim. Aí vem todos os nomes. Os descendentes de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Tá lembrando disso, né? Você tem que pegar a tua Bíblia, que agora você vai ler com gosto. Sabe quando você lê assim e fala: tô entendendo, padre. Agora tô entendendo tudo isso que eu tô lendo, parece que tá fervilhando na minha cabeça. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram. Quem foi José no Egito? O grande governador. Abaixo do faraó só tinha ele. Ele falava, todo mundo obedecia. Então, enquanto José vivia, o povo do Egito, o povo de Israel, era bem tratado. Mas quando ele morreu... Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos. E aumentaram tanto que se tornaram poderosos. Os judeus onde chegam são poderosos. Até hoje. E eles se espalharam por todo o Egito. Você está entendendo a história agora? Depois, o Egito teve um novo rei. Rei, e aqui, toda vez que você vê a palavra rei, você pode pôr faraó, que é o título do rei, que aí vai ficar mais fácil para a gente se conversar. Não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos. Lutariam contra nós e sairiam do país. Agora vem uma primeira sentença. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Você entendeu essa frase? Dona Maria, seu Zé, Dona Zefinha, escutou? Por isso, agora você vai entender bem. Puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramessés, onde o rei do Egito, o faraó, guardava a colheita dos cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram, atenção, povo de Deus, olha aqui a palavra, primeira vez, escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga.
Vai anotando ali, meu filho. Obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. E todos os escravos, todos os serviços que os israelitas faziam eram tratados com crueldade. O rei deu a ordem, com a seguinte ordem às parteiras. Escute bem, por que o rei chama-se Faraó? Por que o faraó fez isso? Lembre-se, os israelitas estavam ficando mais numerosos que os egípcios. E num motivo de guerra, poderiam se rebelar. Disse o faraó: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas aos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Falei-me Deus, controle da natalidade. Você acha que é de hoje, meu filho? Façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Se nascer uma menina, deixa viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o faraó havia mandado. Pelo contrário, deixaram os meninos viverem. Escute agora, preste atenção. Então o faraó chamou as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando os meninos vivos? Elas responderam: as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que cheguemos para ajudá-las. As parteiras temiam a Deus e por isso Ele foi bom para com elas e fez com que tivesse as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e tornou-se muito forte. Então o faraó deu a seguinte ordem: joguem no rio Nilo. Escutem, joguem, não mais matem no parto. Joguem no rio Nilo todos os meninos que nascerem e deixe que as meninas vivam. Ora, um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida, deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era bonito e escondeu por 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio que estava tomando banho. A filha do faraó foi tomar banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, depois do intervalo, voltamos já. A filha do faraó foi até o rio que estava tomando banho, enquanto suas empregadas passavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta da moita de juncos e mandou que uma das escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena e disse: este é o menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança? Vá, disse a princesa, a filha do faraó. Então a moça foi, trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve esse menino e crie para mim, e eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Como ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que adotou como filho. Ela pôs o nome dele de Moisés. Moisés, o nascimento de Moisés. Eu tirei da água, salvo das águas. Filhos queridos, Moisés, o salvo das águas. Deus tem os seus planos. Deus consegue ir além do decreto de morte a todas as crianças. Deus não quer a morte do seu povo. Nós estamos na leitura do Êxodo. Meditemos e cresçamos no conhecimento dessa história da salvação. Filhos queridos, Moisés vai andar pela rua. O que acontece? Ele vê um egípcio bater no israelita.
volta o seu ser israelita. Mata. E isso ele vai carregar o resto da vida. Depois, no outro dia, ele encontra um israelita e os dois brigando. E ele vai chamar a atenção. A resposta imediata: você quer nos matar como matou o egípcio? Filhos e filhas, o faraó fica sabendo. E lembre-se, qualquer ação contra um egípcio era pena capital. Mesmo para um príncipe, bastardo, adotivo, mas era um príncipe. Moisés foi um príncipe do Egito, não com direito ao trono, mas um príncipe. Teve que fugir e foi para Madiã. Esse é o contexto. Agora eu quero que você vá pensando. Vai pensando como Deus age nesses percalços da história. Deus vai chamando, purificando, trabalhando. Pensa nisso.